Enquanto você abre a Bíblia, repete comigo assim: diga: quem ama mais, recebe mais. Fala bem forte: quem ama mais, recebe mais. Vocês são inteligentes. Esse é o título da mensagem. Quem ama mais, recebe. Dá para repetir comigo com voz de vencedor? Vai lá. Quem ama mais, recebe mais. Amém? Está escrito assim em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Fala aí: não pereça. Fala mais forte: não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora vai lá em Apocalipse capítulo 2, último livro da Bíblia. As crianças estão liberadas para ir com as tias, né? De 0 a 6 anos, né? É isso? De 0 a 6 anos, os pais podem liberar as crianças para ir com as irmãs, para que você fique mais à vontade para compartilharmos da palavra do Senhor. Amém, Jesus? Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem lá atrás? Sim? Então tá bom. Trocamos o som da igreja aí? Trocamos não, colocamos o som. E aí agora estamos em fase de adaptação, né? De vez em quando dá uma encrenca assim, mas a gente vai resolvendo, né? A gente vai resolvendo. Até os meninos lá aprender direitinho, a mesa é digital. Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Jesus disse: tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. 5. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrependa-te e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Vou repetir o 4. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. O teu primeiro amor. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Sente-se na presença de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus com certeza quer falar algo no seu coração hoje. Eu pude sentir a presença de Deus hoje de manhã, na Santa Ceia, no culto da manhã. Foi uma verdadeira bênção. Deus operou de uma forma toda especial. E não será diferente hoje, agora à noite, em nome de Jesus. Amém? Não será diferente. Deus tem algo para fazer na sua vida. Deus tem algo diferente. Deus quer fazer isso. Deus quer fazer. Mas nós também precisamos querer fazer algo diferente. Sair da mesmice e fazer algo diferente para o Senhor.
Deus quer isto. Deus precisa disso. O movimento de Deus, o mover de Deus, acontece quando nós nos movimentamos, quando nós fizemos algo diferente para o Senhor. Deus também se movimenta, diga glória a Deus. Amém? Deus quer fazer algo novo na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Está escrito, você viu que eu estou citando alguns textos da Bíblia. Eu citei dois. O primeiro, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deus amou o mundo de uma forma tão especial, tão poderosa, que deu o seu único filho para morrer na cruz por nós. E outro, Jesus Cristo, Cristo de Nazaré, falando a João lá na ilha de Pátmos, dizendo: escreve aí a igreja, que eu tenho contra a igreja, que a igreja perdeu o seu primeiro amor. E é muito difícil quando a pessoa perde o primeiro amor. Quando a pessoa perde o primeiro amor, ela acaba se tornando uma pessoa carnal, natural. Acaba pensando coisas que Deus não quer. Acaba tendo pensamentos viciosos. Acaba fazendo coisas que Deus não quer que ela faça. E a Bíblia diz aqui em Isaías capítulo 43, no versículo 4, que quando Deus quer fazer algo para alguém, Deus olha para essa pessoa. E Deus está olhando para você agora. Diga aí, Deus está olhando para mim. Amém? Quando Deus quer fazer alguma coisa na vida de uma pessoa, Deus olha para ela. E a Bíblia Sagrada diz, em Isaías 43, 4, olha o que diz a Bíblia: enquanto fostes precioso aos meus olhos. É Deus que está falando aqui através do profeta Isaías. É Deus que está falando. Enquanto fostes precioso aos meus olhos, digno de honra serás. Eu te exaltarei, eu te glorificarei. Você já imaginou Deus glorificar alguém? Quando Deus olha para alguém para abençoar, Deus olha desejando glorificar a pessoa. Pastor, mas não é Deus que deve ser glorificado? Quando você é glorificado, quando você é abençoado, Deus é glorificado através da sua vida. Amém? Aplauda com vontade, com alegria. Bata a palma de boca aberta, dizendo glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Deus habita no meio dos louvores, meus irmãos. Deus habita no meio dos louvores. Amém? Não tenha medo de abrir a sua boca e exaltar o nome do Senhor.
Olha o que diz a Bíblia: enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. Também foste glorificado. Também foste glorificado. Também foste glorificado. Digno de honra serás. Digno de honra você será. Acontece, meu irmão, que quando Deus olha para a pessoa, Deus precisa enxergar a pessoa. Olha para mim. Quando Deus olha para você, Deus precisa enxergar você. Amém? Amém? Deus precisa enxergar você. Acontece que às vezes Deus olha e não vê a gente. Sabe por quê? Quer que eu mostre para você por quê? Sim ou não? Então vai para frente aí. Isaías 59. Eu ainda não aprendi a pregar com versículo só. A Bíblia é tão sensacional que não dá para pregar com versículo só. Né, professor? Não dá para pregar com versículo só. Tem que pregar com mais versículos. Amém? Isaías 59. Está escrito assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados, aqui que eu quero chegar, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Para que não vos ouça. Acontece que às vezes quando Deus olha para alguém para abençoar a vida dessa pessoa, Deus não vê a pessoa. Deus não vê. Deus vê o seu pecado, a sua iniquidade. A Bíblia diz que o pecado encobre o rosto. Entre nós e a glória de Deus, entre nós e o poder de Deus, entre nós e o milagre de Deus, entre nós e aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, há uma barreira, impedindo Deus de nos enxergar. Enquanto fostes precioso aos meus olhos, os jovens vieram na igreja hoje? Vieram. Alguns vieram. Enquanto fostes precioso aos meus olhos, foste glorificado. Digno de honra serás. Deus quer nos abençoar. A vontade de Deus não é ver a pessoa derrotada, cabisbaixa, envergonhada. A vontade de Deus é ver você de cabeça erguida, meu irmão. A vontade de Deus é que você seja vitorioso, vitoriosa. Essa é a vontade de Deus. O prazer de Deus não é ver os seus filhos derrotados. E eu tenho pregado aqui que a única pessoa que pode impedir o milagre de Deus na sua vida é você mesmo, meu irmão. Quem tem que tomar uma atitude não sou eu, e nem Deus, é você. Se Deus quer me abençoar, quem tem que tomar atitude? Eu. Se Deus quer te dar uma vitória, quem precisa tomar uma atitude? Você. Nós precisamos fazer algo que agrade a Deus. Precisamos fazer algo diferente. Deus espera isso de nós. Deus quer isso.
E aí Deus queria dar uma bênção especial para Pedro. Mas Pedro não estava ainda preparado para receber esta bênção. E Deus amava tanto Pedro, através do seu filho Jesus, que Deus queria preparar Pedro para receber esse milagre. E Deus fez isso. Jesus chamou Pedro e disse assim: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Eu, Senhor? Você? Ah, eu não. Ih, o senhor está enganado comigo. De jeito nenhum. O senhor esqueceu quem eu sou? Eu sou Pedro. Eu sou Pedro. Eu te amo. Pedro, você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. E foi exatamente o que aconteceu. Porque Deus não se engana. Diga glória a Deus. Deus não se engana. Nós nos enganamos. Mas Deus não se engana. Deus tinha avisado Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes. E foi o que aconteceu. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas mesmo assim, Deus não interrompeu o projeto que Deus tinha com Pedro. Deus não fez isso. Deus não vai fazer isso com você. Deus não vai fazer isso comigo. Deus não fará isso com você. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: Deus não vai interromper o projeto que Ele tem na sua vida. Glória a Deus. Amém? Deus não vai fazer isso. Assim como não fez com Pedro. Deus queria fazer algo tremendo na vida dele. Algo maior do que Deus faria através do seu filho Jesus presente ali. Algo maior do que Deus faria aos 10, os outros 10. Eram 12. Um trairia ele por dinheiro. Venderia ele por algumas moedas. Sobrariam 11. E Deus queria dar a Pedro mais do que daria aos outros. Então Pedro precisava também fazer algo mais, declarar um amor maior ao Senhor Jesus. A cobrança seria maior. O compromisso de Pedro seria maior que os outros. Porque a bênção que ele iria receber seria maior do que a dos outros. Porque a Bíblia não diz que a sombra dos 10 discípulos curava os enfermos. Mas a Bíblia diz que depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo, declarou um amor maior ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que os doentes eram colocados à beira do caminho. E quando Pedro passava, a sombra dele curava os enfermos. Então Deus queria dar mais a Pedro do que aos outros. Diga glória a Deus. Quando Deus quer dar mais para a gente, Deus também cobra mais. Mais compromisso,
mais fidelidade, mais oração, mais fidelidade nos dízimos, nas ofertas, na oração, no jejum, mais amor à família, mais dedicação à família, mais compromisso, mais fidelidade, mais presença. Você está entendendo isso? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Foi por isso que Deus e Senhor Jesus exigiu mais de Pedro. E a Bíblia Sagrada diz que Pedro fez isso, exatamente como Jesus havia dito: você vai me negar 3 vezes. E ele fez isso. 3 vezes ele negou Jesus. E na última vez, Jesus estava olhando para ele. Jesus fixou os olhos em Pedro. E ele lembrou da palavra que Jesus havia dito a ele: 3 vezes tu me negarás. Mas a Bíblia também diz que o Senhor Jesus não interrompeu o projeto que tinha na vida de Pedro. Esse projeto não foi interrompido. Porque depois da ressurreição do Senhor Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi encontrar Pedro. Depois que ele negou Jesus, ele voltou para aquela vida velha que ele tinha. Voltou a ser profissional da pesca. Voltou a pescar, voltou ao pecado, voltou ao Egito, voltou ao deserto. Ele estava com Jesus, não estava mais. Ele andava com Jesus, não andava mais. Ele caminhava com Jesus, não caminhava mais. Porém, Jesus não havia interrompido o plano que tinha com Pedro. Eu quero dizer para você que assim como Jesus deu a segunda chance a Pedro, Ele vai dar uma segunda chance para você também. Amém? Eu vou repetir, meu irmão. Se você quiser, diga: se eu quiser. Bate no seu peito. Diga: se eu quiser. Se eu quiser. Bate no peito e repete comigo. Não seja orgulhoso, meu irmão. Seja simples. Deus é simples. Deus quer abençoar os simples. Faça uma atitude de fé. Bate no peito e diga assim: se eu quiser. Vai lá, se eu quiser. Se eu quiser, eu terei a segunda chance. Isso, exalte o nome do Senhor. Sabe por que Deus queria mais de Pedro? Porque quem ama mais, eu não escutei, quem ama mais, quem ama mais, recebe mais. Por isso Jesus exigiu mais dele. Só ele pregaria o Senhor Jesus e ganharia 3.000 almas na primeira mensagem que ele pregaria. Já estava projetado no céu. Isso já estava escrito no céu. Diga glória a Deus. Isso estava escrito no céu. Estava escrito. Era projeto de Deus na vida de Pedro. Era projeto de Deus. Eu vou revestir ele do Espírito Santo. E quando ele abrir a sua boca, 3.000 almas se renderão ao meu Filho Jesus Cristo. 3.000. 3.000. Era projeto de Deus, estava escrito no céu. A sua vitória, meu irmão, a sua conquista, isso que está escrito ali, um novo tempo para um novo propósito. É projeto de Deus para a sua vida e para a minha vida. É projeto de Deus.
E eu espero que você seja inteligente o suficiente para entender esse projeto de Deus. E não faça como os nossos irmãos que ficaram no deserto, quando caminhavam com Moisés, porque não entenderam o projeto de Deus na vida deles. Não faça isso, meu irmão. Compreenda o projeto de Deus, entenda, creia, se esforce para que ele se cumpra. Sabe por quê, meu irmão? Eu tenho uma boa notícia para você. O projeto que Deus tem para a sua vida já está escrito no céu. Já está escrito no céu. Escute isso, meu irmão. Escute isso. O projeto que Deus tem para a sua vida, a sua vitória, a sua conquista, o seu sucesso, já está escrito no céu. É projeto de Deus. Deus precisa enxergar você para que este projeto possa se materializar na sua vida. Ou cremos ou não cremos. Não tem outra opção. Diga assim: não há outra opção. Fala forte comigo: não há outra opção. Estava fraco a maionese hoje lá, né? Diz aí, bem forte: não há outra opção. Diga forte: não há meio termo. Diga assim: é ou não é? Vai acontecer ou não vai acontecer? Só depende de você. Diga glória a Deus. Deus precisa enxergar o seu rosto. Se você for precioso aos olhos de Deus, digno de honra você será. Então chacoalha quem está do seu lado e diga assim: meu irmão ou minha irmã, quem ama mais, recebe mais. Diz aí, entenda isso, meu irmão. Quem ama mais, recebe mais. Amém? Vamos voltar lá em João. Olha a experiência que Pedro teve com Jesus. João capítulo 21. Olha que coisa tremenda. Agora você vai entender o que Jesus queria com Pedro. Diga comigo assim: o que é que Jesus quer comigo? Você sabe o que Jesus quer com você? Hã? Você sabe o que Jesus quer com você? Eu acabei de dizer que a sua vitória, a sua conquista, já está escrito no céu. Deus é fiel à sua palavra. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Amém, Jesus? Diga glória a Deus. Olhe para a Bíblia. João capítulo 21. Olha que coisa fantástica. A segunda chance. Coisa maravilhosa. A partir do versículo 4. Está escrito assim: e, sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Chegou a hora da segunda chance. Chegou a hora da vitória. Chegou a hora da verdade. Diga glória a Deus. Fala língua estranha mesmo, irmão. Pode falar língua estranha. Chame a presença de Deus nesse lugar. Amém? Tenha vergonha de glorificar Deus, não.
Só os vivos glorificam o nome do Senhor. Só os vivos. Só os vivos glorificam o nome do Senhor. Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz. Foi Ezequias que falou. Quando estava agradecendo a Deus pelo milagre que Deus tinha feito na vida dele. Ele disse: Senhor, só os vivos te glorificam. Só os vivos te louvam. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Já pensou, irmão, que coisa esse negócio aqui, ó? Não fazia muitos dias que Jesus tinha ressuscitado, não. E ele chegou na praia e os discípulos não conheceram que era Jesus. Tamanha incredulidade, tamanha distância entre Jesus e eles. Se você está perto de Jesus, você é conhecido de Jesus. E você o conhece. Você sabe quando é Jesus e quando não é Jesus. Você sabe quando é a sua palavra e quando não é a sua palavra. Amém? Disse-lhes, pois, Jesus: Filho, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Primeira coisa que Jesus fez na vida de Pedro: restaurou a sua vida financeira. Diga glória a Deus. Jesus restaurou a prosperidade na vida dele. Primeira coisa que Jesus fez na vida dele. Porque ele era um profissional da pesca. Mas havia pescado, trabalhado a noite toda e não pescou nada. Nem para comer no café da manhã. Nem para o café. Nem para o cafezinho. Nem para o café. E aí Jesus dá a ele a receita. A sua palavra. Diga glória a Deus. Jesus diz assim: Pedro, não se preocupa não. Volte para o mar. Lance as redes à direita do barco. Não é como você quer, é como eu quero. Diga assim: não é como eu quero, é como Jesus quer. Repete isso, antes de aplaudir, repete isso. Diga assim: não é como eu quero, é como Jesus quer. Repete isso, não é como eu quero, é como Jesus quer. Agora aplauda Jesus. Glória a Deus. Amém? Jesus disse: volta ao mar. Mas eu trabalhei, sou profissional. Aí entra as justificativas, sabe? A pessoa começa a justificar tudo. Sabe como é que é? Não, mas eu sei. Não, mas eu conheço a palavra. Olha para mim. Olha para mim. Eu conheço a palavra. É justificativa. Não, eu conheço a palavra. Conheço a palavra. Eu conheço a palavra. O diabo também conhece a palavra. Citou a palavra várias vezes para Jesus. Ainda bem que Jesus também conhecia a palavra. Você sabe que às vezes a pessoa pega um texto da Bíblia e distorce ele, até para justificar suas iniquidades, seus pecados. Até para justificar. A pessoa faz isso. Ela pega a palavra e distorce ela.
de uma forma que ela consegue justificar os seus erros. Pedro não fez isso. Jesus disse: vai, lance as redes à direita do barco. E ele foi, lançou sua rede, e a Bíblia diz que voltou, e as redes não se romperam. A rede não se rompeu. Voltou na rede 153 grandes peixes. Cento e 153 grandes peixes. 153 grandes peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu. Lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra. Porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Que coisa extraordinária. Jesus pediu a eles comida, e quando eles voltaram do trabalho, Jesus tinha comida para dar para eles. Pão e peixe assado na brasa. Você já comeu peixe assado? Gostoso, né? Esse que Jesus preparou lá devia estar um negócio fantástico, né? Que coisa extraordinária. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. O diabo não vai roubar aquilo que Deus tem para você, meu irmão. Ele não vai fazer isso. Deus vai te dar a segunda chance, se você quiser. E o diabo não vai roubar aquilo que Deus quer dar para você. A Bíblia diz que aqui eles pescaram 153 grandes peixes, e as redes não se romperam. Amém? Você está entendendo isso? Quem está entendendo, diga glória a Deus. O inimigo não vai pôr a mão naquilo que é seu. O que é seu, é seu. Diga assim: o que é meu, é meu. Diga comigo: o diabo não vai colocar a mão naquilo que é meu. Diga: o que Deus me deu, é meu. Glória a Deus. Amém? Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Agora eles sabiam, porque eles viram um milagre. Eles viram o milagre. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: chegou a hora da segunda chance. Hoje é o dia da sua segunda chance, meu irmão. Se você precisa de uma segunda chance,
Hoje você terá a segunda chance. Só depende de você. Ontem nós tivemos um encontro de lideranças aqui. E os pastores, alguns pastores estavam juntos. E tem um pastor aqui da região que, desde o dia em que eu cheguei aqui, que ele começou a se bater, que nem peixe quando é tirado da água. Não sei porquê, mas se bateu. E se bateu, e se bateu, e corria aqui, corria lá, e falava com um pastor para trocar com ele, falava com outro, e um pastor me ligava, e outro me ligava, e outro me ligava. Eu disse: meu Jesus, misericórdia, o que está acontecendo com esse pastor? Por que ele está tão desesperado assim? E eu tentando acalmar ele quando ele falava comigo. E ele estava aqui ontem, sentado aqui, no segunda cadeira. E eu preguei essa palavra aqui. Esta palavra. E quando terminou o encontro, ele subiu aqui no altar e disse: pastor, vai lá na minha igreja pregar. Aí eu olhei para ele e disse assim: por que você quer que eu vá pregar lá? Você não estava trocando de igreja? Você não estava desesperado, buscando um pastor que fizesse uma troca com você? O que aconteceu, meu irmão? Ele disse assim: hoje Deus me deu a segunda chance. Hoje Deus me deu a segunda chance. E eu preciso que o senhor vá lá na igreja, pregue lá, e ore por mim lá, e me unja na frente daqueles irmãos, porque hoje o Senhor Jesus me deu a segunda chance. Você ouviu isso? Você ouviu isso? Hoje Jesus quer te dar a segunda chance. Só depende de você. Só de você. Depois de terem jantado, disse Jesus: Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Vou repetir: amas-me mais do que estes? Por que Jesus perguntou para ele se ele amava mais Jesus do que os outros? Por quê? Porque quem ama mais? Eu não escutei. Quem ama mais? Quem ama mais? É por isso. Foi por isso que Jesus disse: Pedro, você me ama mais do que estes? Você me ama mais que esses 10? Porque quem ama mais, recebe mais. Deus quer algo mais de você, meu irmão. Deus quer algo mais de você. Jesus disse: tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te, antes que brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar a tua coroa. E nada vai te salvar, nem a tua posição social, nem o seu dinheiro. Nada vai salvar você. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Sabe, irmãos, às vezes eu quero ser diferente.
Às vezes eu quero ser diferente. Às vezes eu não queria pregar do jeito que eu prego. Mas não adianta, eu não consigo. Não adianta. Eu me bato e acabo pregando desse jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu oro, e é desse jeito que Deus me manda pregar. Aceite a palavra. Aceite a palavra. Deus quer mudar a sua vida. Faça alguma coisa diferente. Deus quer. Deus está esperando isso de você. Deus está esperando isso de você. Deus está esperando isso de você. Deus quer dar mais para você. Deus quer te abençoar mais do que tem te abençoado. Deus quer fazer algo maior na sua vida, jovem, adolescente. Deus quer fazer algo mais. Faça algo novo para Deus. Saia desta mesmice. Ah, mas eu indo na igreja no domingo à noite, tá bom. Será? Hã? Só uma vez cada 8 dias? Será? Não, mas tá bom assim, se eu não trabalhar eu não como. Verdade. Concordo 100% com você. Mas você só tem trabalhado porque Deus tem te dado a você saúde para trabalhar. E se um dia você tiver que parar, por Deus ter tirado alguma coisa de você, você vai perceber que não serviu a Deus como Ele merecia, que não se dedicou como Ele merece, que não fez tudo o que Deus queria que você fizesse. Mas Deus é tão maravilhoso que hoje Ele vai te dar a segunda chance. Pedro, você me ama mais do que estes? Entenda, irmão, a pergunta que Jesus fez para ele. É a segunda chance. Jesus queria mais de Pedro. E ele disse: Senhor, eu te amo. Então apacente os meus cordeiros, Pedro. Tornou de dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacente as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez. Ele ficou triste. E como será que Jesus ficou na terceira vez que ele negou Jesus, e que Jesus, a Bíblia diz que estava olhando para ele? A Bíblia diz que Jesus estava olhando para ele. Jesus fixou os olhos em Pedro. E alguém perguntou: você conhece aquele homem? Você é até parecido com ele. E ele disse: não, eu nunca vi este homem. Jesus estava olhando para ele. Agora a Bíblia diz que ele ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes. Deus tinha um projeto na vida dele. Deus queria fazer de Pedro um grande evangelista, um grande ganhador de almas. Deus queria fazer de Pedro um homem tremendamente usado por Deus, ao ponto da sombra dele curar os enfermos à beira do caminho. Pode aplaudir, aplauda Jesus.
Aplauda Jesus. Diga glória a Deus. Ao ponto Jesus precisava exigir mais de Pedro, porque ele ganharia mais. O propósito com ele era maior. Então não se preocupe se Deus está exigindo mais de você. Sabe, irmão? Não fica triste, não. Não fique triste se Deus quer mais de você. Se as penas estão sendo tiradas do ninho, e o ninho estava tão confortável, é porque Deus quer que você voe, meu irmão. Deus quer que você voe. Deus quer que você dê voos mais altos. Então Deus vai exigir mais de você. As penas serão tiradas. Não fique triste. Alegre o seu coração. Se as penas estão sendo tiradas, se Deus está cobrando mais de você, exigindo mais de você, exalte a Deus, porque o propósito de Deus é maior na sua vida, meu irmão. É maior. Diga glória a Deus. Pastor, não fica me dando muito compromisso, que eu não posso. Eu não quero. Deus quer mais de você, se o projeto de Deus é maior. Amém? Fica em pé. Fica em pé. Se você seguir lendo a Bíblia Sagrada, você vai encontrar em Atos, no início do capítulo, que no dia do Pentecostes, Pedro foi cheio do Espírito Santo. E ele pregou o Evangelho, a ressurreição de Cristo. E a Bíblia diz que naquele dia, 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus. E seguindo, você vai encontrar que os doentes eram colocados à beira do caminho, e os cegos enxergavam, os mudos falavam, os paralíticos andavam, porque a sombra de Pedro curava. Deus tem um projeto na sua vida. Feche os teus olhos. 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 Eu quero a cantora. Quero aquilo que foi combinado hoje de manhã. Glória a Deus. Você quer ser abençoado? Comece a orar, comece a falar com Deus. Comece a glorificar o nome do Senhor. Deus tem uma bênção para você. Deus tem uma bênção para você. Diga glória a Deus.